Vamos começar a nossa correção. As questões sobre a primeira lei de Mendel. Primeira questão diz o seguinte: cite 3 motivos do sucesso de Gregor Mendel ao trabalhar com a ervilha piso-sativo. Então, listando para vocês alguns motivos muito importantes porque Mendel escolheu trabalhar com piso-sativo. A primeira delas foi fácil cultivo. Então, a questão do fácil cultivo foi muito importante, já que era uma planta que se adaptava a qualquer tipo de ambiente, tá certo? Então, outra característica aí muito bacana é a questão de um ciclo de vida curto, tá? Quer dizer que ele não precisava esperar muito tempo para verificar os descendentes dessa planta, da piso-sativo. Outra característica muito marcante também é a grande variedade de características dessa espécie. Por exemplo, era uma planta que nós poderíamos analisar a cor da ervilha, a textura da ervilha, o formato da vagem. Poderíamos analisar também a cor da flor, a altura da planta, enfim, várias características para serem analisadas aí na piso-sativo. Outra característica muito importante é que as flores da planta, da piso-sativo, eram hermafroditas, tinham tanto a estrutura masculina de reprodução quanto a feminina. Então, ficava muito mais fácil essa planta se reproduzir, ela fazia uma autofecundação, tá bem? Então, aí, para a questão 1, citei alguns motivos para vocês. A questão 2, que é uma questão da Unifor, diz o seguinte: sementes de uma linhagem de milho, quando plantadas em solos diferentes, resultam em plantas com produtividade diferente. Isto pode ser entendido pois, vejam só, as linhagens eram as mesmas, mas foram plantadas em solos diferentes. Então, essa questão de plantar em solo diferente significa dizer que o meio foi usado aqui para a produtividade acontecer, tá bem? Então, vamos lá. Quando eu tenho a carga genética recebendo influência do meio onde aquela planta, no caso, se encontra, o nome disso é fenótipo. Então, é o fenótipo que sempre é expressado, né? Aquilo que a gente geralmente vê. Por exemplo, quando a gente trabalha com a cor da ervilha, sendo amarela ou verde, aquilo que nós estamos percebendo é o fenótipo, tá? O genótipo, ele vai ficar um pouquinho escondido, porque é a nossa carga genética. Geralmente, a gente não consegue observar os nossos genes, né? Então, questão 3 agora. Lembrando que a questão 2 é a alternativa A. Questão 3. Cruzando-se ervilhas verdes, vezinho, vezinho, com ervilhas amarelas, vezão, vezinho, descendentes serão. Quero saber aqui quais serão os descendentes encontrados no cruzamento da ervilha verde com a ervilha amarela, vezão, vezinho. Cruzamento simples, vocês podem aí estar optando por fazer o quadro de Pinet, no caso aqui eu vou fazer o quadro, para ficar um pouquinho mais didático. 2 alelos aqui na primeira linha e 2 alelos na primeira coluna. Lembrando que cada letra no seu quadradinho, tá? Primeiro com primeiro, vezão, vezinho. Primeiro com segundo, vezão, vezinho. Segundo com primeiro, vezinho, vezinho. E segundo com segundo, vezinho, vezinho. Analisando o resultado, nós vamos ter: onde há vezinho, vezinho, a ervilha é verde. Onde há vezão, vezinho, a ervilha é amarela. Então, aqui nós vamos ter como resultado 50% das plantas sendo amarelas, vezão, vezinho, e 50% das plantas sendo verde, vezinho, vezinho. A alternativa correta para essa questão, alternativa C de casa. A questão 4
Vocês podem acompanhar no materialzinho de vocês. Ela é um pouquinho mais complexa, mas nós vamos conseguir respondê-la. Em abóboras, o fruto pode ser esférico ou discoide. O cruzamento de um indivíduo de frutos discoides e um outro de frutos esféricos, ambos puros, produziu uma F1 composta de 100% de indivíduos com frutos discoides. Cruzando-se dois indivíduos de F1, obtiveram-se 1.600 sementes. Se todas elas germinarem, o número esperado de plantas com frutos esféricos será de... Galera, ó, é uma questãozinha um pouco extensa. Lembrando que para você resolver bem, ter um bom entendimento das questões de genética, você precisa fazer uma boa interpretação do texto, né? Uma boa interpretação do enunciado. A dica que eu dou a vocês é que primeiro leiam a questão por completo e só depois, uma segunda leitura, que você vai extraindo os dados da questão, tá bem? Então, como nós já fizemos aqui a leitura dela uma vez, agora eu vou retirar as questões com vocês. Retirar aqui os dados dela. Em abóboras, nós vamos ver aqui o formato do fruto. Existe fruto esférico, como existe o fruto discoide. O que foi colocado para a gente aqui? Que existem esses dois tipos de frutos, né? Os dois formatos. O cruzamento de um indivíduo de frutos discoides e outro de frutos esféricos, ambos puros. Olha aqui uma coisa importante para que a gente possa colocar. Puros. Produziu uma F1 composta de 100% de indivíduos com frutos discoides. Opa! Geração parental, geração F1. 100% dos frutos discoide. Continuando. Cruzando-se dois indivíduos de F1, obtiveram-se 1.600 sementes. Total de 1.600 sementes. Aqui é um dado muito importante. Se todas elas germinarem, o número esperado de plantas com frutos esféricos será de... Então, vamos aqui primeiro desenrolar aqui esses dados. Plantas com fruto esférico e plantas com fruto discoide, né? No caso das abóboras. Então, ele disse de início que essas plantas aqui eram puras. E quando ele cruzou essas plantas puras, originou uma planta com fruto discoide. Opa! Então, vamos lá. Se está cruzando um fruto esférico com um fruto discoide e obteve fruto discoide, significa dizer que a característica discoide é o quê? Dominante. Então, sabendo que só existem essas duas variedades, discoide e esférico, se eu descobrir que o fruto discoide é dominante, o fruto esférico só pode ser recessivo. Então, eu vou colocar aqui esses dados do lado. Fruto discoide, dominante, fruto esférico, recessivo. Vamos aqui lembrar de uma coisa. Disse para vocês que toda característica dominante, no caso aqui da primeira lei, sempre vai haver duas combinações, dois genótipos possíveis. Então, quem é dominante pode ser homozigoto dominante ou um heterozigoto. No caso aqui, vamos escolher uma letra para trabalhar, supondo que a gente escolha o alelo, essa letra A, para trabalhar. O fruto discoide poderá ser azão ou azão-azinho. E o fruto esférico, todo aquele que é recessivo tem apenas uma combinação, que é essa combinação homozigótica recessiva, azinho-azinho. Pronto, já descobri aí algumas coisas referente ao formato do fruto. Agora, voltando aqui para o nosso cruzamento. Ele disse que essas plantas parentais eram puras. Então, a gente sabe que discoide já é dominante, já tem um azão. Que esférico é recessivo, lembrando que o esférico só pode ser azinho-azinho, tá bem? Ele disse outra característica, ó, são plantas puras. Lembram que são plantas puras? São plantas homozigóticas. Então, esférico está sendo homozigótica aqui? Sim.
Discoide, para ser homozigótica, ela tem que ser desse jeitinho, tá? Homozigoto dominante. Se eu colocar essa combinação aqui para discoide, ele não está sendo puro. Vamos agora analisar qual vai ser a combinação, qual vai ser o genótipo dessa planta filha que foi formada aqui, ó. Essa planta filha que foi formada, ela obrigatoriamente tem que ter parte do material genético doado por uma planta e parte do material genético doado pela outra. Então, já sei que ela é discoide, já sei que é discoide, já sei que discoide é uma característica dominante. Então, se a discoide é dominante, ela vai ter essa combinação ou essa aqui, tá? Jamais essa azinho, porque se for azinho, ela é recessiva. Então, vamos supor aqui, ó. A planta discoide, ela vai doar um azão para a filha. E a planta que tem o formato esférico vai doar um azinho. Por quê? A planta discoide só tem azão para doar, então vai doar o azão. E a planta esférica só tem azinho para doar, vai doar o azinho, tá? Então, essa planta aqui que nós encontramos na F1 é uma planta heterozigótica, porque parte do material genético dela foi doado por uma planta e parte do material genético foi doado por outra, tá bem? Mas não é isso aqui que ele quer saber com exatidão, não. Vamos analisar o restante da questão. Cruzando-se dois indivíduos de F1, olha aqui, F1, obtiveram 1.600 sementes. Se todas elas germinarem, quantas de 1.600 serão de frutos esféricos? Então, vamos lá. Ele quer que você cruze plantas da F1. Então, a F1 está aqui, você acabou de descobrir como é F1. F1 é azão, azinho. Cruzando ela com ela mesma, se vocês preferirem fazer o quadro de Pinet, fiquem à vontade, tá bem? Vou fazer aqui o quadro de Pinet pequenininho. Azão com azinho, azão e azinho. Eu vou encontrar como resultado azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Pronto, ele disse que aqui todo esse resultado vai gerar 1.600 sementes. Aí você tem que lembrar de uma coisa, ó, somando todos esses 4 quadrados de resultado, eu vou ter 100%. Então, vamos seguir aqui para essa linha de raciocínio. Olha. Se 1.600 sementes equivale aqui os 100% do meu resultado, quantas de 1.600 serão de frutos esféricos? Aí você pode estar se perguntando, o que é que eu vou colocar aqui embaixo do 100%? Volte aí para o seu quadro de Pinet, analise o seu quadro de Pinet. Então, vamos analisar quantos por cento aqui você tem de frutos esféricos. Azão, azão, é discoide ou é esférico? Lembra que discoide é dominante. Então, aqui é discoide. Azão, azinho, discoide também. Azão, azinho, discoide. E azinho, azinho, esférico. Então, 25% somente de frutos esféricos. Eu vou colocar o 25 aqui embaixo do meu 100%. Fazendo o meio pelos extremos, eu vou encontrar o seguinte. Vou colocar um xzinho aqui para ficar melhor para a gente detalhar. 100x será igual a 1.600 vezes 25. 1.600 vezes 25, 40.000. 40.000 dividido por 100, vou cortar aqui esses zeros, então vou ter como resultado 400. 400 o quê? De 1.600 sementes, 400 irão germinar e formar frutos de que tipo? Frutos esféricos. Então, a alternativa correta seria a alternativa A. A questão 5 é uma questão muito simples também, que diz o seguinte: se cruzarmos dois gatos, sendo ambos heterozigotos, obteremos o quê? Então, vamos cruzar aqui os dois gatos. Os dois heterozigotos. Fazendo o quadro de Pinet,
Lembrando que uma letra vai ficar em cada quadrado, nós vamos ter o seguinte: azão, azinho aqui em cima e azão, azinho aqui do lado. Azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Analisando o resultado aqui nos itens. No item A diz o seguinte: nós vamos ter apenas indivíduos azão, azinho? Falso, né? Nós vamos ter os 3 tipos de genótipo: azão, 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 azinho e azinho, azinho. No item B diz indivíduos azão, azão e indivíduos azinho, azinho. Nós só vamos ter esses indivíduos aqui? Não. O item falso também. Nós vamos ter indivíduos azão, azão e azinho, azinho, na proporção 2:1. Então, eu vou ter 2 azão, azão e 1 azinho, azinho? Acho que não, né? Olha aqui para o resultado. Ou nós vamos ter no item D, azão, 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 azinho e azinho, azinho. Aí, na ordem, nós vamos ter 1 azão, azão. Nós vamos ter 2 azão, azinho, e nós vamos ter 1 azinho, azinho. Então, foi isso que nós encontramos? Foi sim, ó. Nós vamos ter 1 azão, azão, nós vamos ter 2 azão, azinho, 2 heterozigotos, e nós vamos ter 1 azinho, azinho. Homozigoto dominante, heterozigoto e homozigoto recessivo. Então, o item correto para a questão 5, item D de dado. Questão 6. Ao realizar seus experimentos com ervilhas, Mendel cruzou plantas com sementes amarelas e verdes, obtendo na F1 100% das plantas com sementes amarelas. Em F2, obteve 75% das plantas com sementes amarelas e 25% das plantas com sementes verdes. Podemos concluir, portanto, que na F1 temos indivíduos. Gatinhos, essa questãozinha aqui, ela foi colocada para vocês quando eu fui explicar o primeiro cruzamento que Mendel fez. Mendel costumava trabalhar com característica uma por vez. Então, primeiro ele trabalhou com a cor da ervilha, depois que ele terminou de trabalhar com a cor da ervilha, ele foi trabalhar com a forma da ervilha, depois que terminou, trabalhou com a cor da flor, depois foi trabalhar com a vagem, depois foi trabalhar com o tamanho da planta. Então, algo que marcou a primeira lei de Mendel foi trabalhar apenas uma característica por vez. Então, esse cruzamento eu fiz para vocês em sala. Coloquei o seguinte: plantas de ervilhas amarelas cruzando com plantas de ervilhas verdes, Mendel obteve 100% de ervilhas amarelas, tá? Então, com isso aqui, o que a gente pode extrair? Então, se ele cruzou planta de ervilha amarela com planta de ervilha verde, obteve ervilhas amarelas, significa dizer que a característica amarela é dominante e a característica verde é recessiva, tá bem? Então, já ficou claro aí para vocês. Quando ele cruzou a planta amarela com ela mesma, ele obteve como resultado 75% de ervilhas amarelas e 25% de ervilhas verdes, tá? Eu vou dizer para vocês aqui, bem simplificado, o que foi que ele fez. Quando ele cruzou essas parentais eram puras. Quando ele teve esse resultado aqui na F1, essa planta aqui que ele obteve de ervilhas amarelas tinha um pouquinho da ervilha verde, tinha um pouquinho também da ervilha amarela, da característica. Então, essa F1, essa ervilha amarela aqui, ela é uma ervilha híbrida, ela é uma ervilha heterozigótica, como por exemplo aqui que eu estou colocando para vocês, ó. Então, se nós cruzarmos ela com ela mesma,
Será que nós vamos obter esse resultado aqui? 75% das ervilhas sendo amarelas e 25% delas sendo verdes. Vamos analisar os resultados aqui nos itens que a gente pode encontrar. Então, vamos lá. Então, quanto a essas ervilhas que foram cruzadas, que originaram 75% de ervilhas amarelas e 25% de ervilhas verdes, as plantas que foram cruzadas foram plantas heterozigóticas, tá bem? O item correto aí é o item C. Se vocês quiserem até fazer esse cruzamento, vou fazer aqui com vocês para vocês verem quanto é fácil. Azão, azinho, azão com azinho. Azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. O que foi que a gente observou lá no enunciado? Que as plantas de ervilhas amarelas eram dominantes. Opa, dominante, dominante, dominante. E a planta que tinha ervilha verde era recessiva. Então, característica quanto à cor. Quem é amarelo é dominante, quem é verde é recessivo. Então, eu vou ter 75% de ervilhas amarelas e 25% de ervilhas verdes. Ok? Então, alternativa C. A questão 7. Sabemos que o albinismo é uma anomalia genética recessiva, em que o indivíduo portador apresenta uma deficiência na produção de melanina em sua pele. Se um rapaz albino se casa com a menina que produz melanina normalmente, porém que possui mãe albina, qual é a probabilidade do filho do casal nascer albino? Então, vamos aqui extrair os dados da nossa questão. Então, sabemos que o albinismo é uma característica recessiva. Então, a primeira coisa que você vai colocar aqui, ó, albinismo recessivo, azinho, azinho. Então, para quem é albino, ele é recessivo, então as pessoas que são normais serão dominantes. Aí você lembra, todo indivíduo que é dominante, ele pode apresentar dois genótipos. Pode ser um genótipo homozigoto dominante ou pode ser um genótipo heterozigoto. Quanto a isso, eu creio que não tem havido nenhum problema. Então, aqui continuando. Se um rapaz albino, coloca aqui, se um rapaz albino se casa com a menina que produz a melanina, com a menina normal, porém que possui mãe albina, qual é a probabilidade do casal ter um filho albino? Então, vamos lá aqui resolver a nossa questão. Então, vocês estão vendo aí a importância de estar extraindo esses dados para que a gente possa ter um bom êxito na resolução. Todo albino, algumas questões, ele nem vai trazer isso para você. Todo albino, ele é recessivo. O albinismo é uma característica recessiva. Então, vou colocar aqui o azinho para ele. Quem é normal na história é dominante. Samira, mas ele não disse que a característica normal é dominante. Aí você vai usar um pouquinho da lógica. Se ele disse que o albino é recessivo, então quem é normal só pode ser dominante, tá bem? Aí todo dominante vai haver essas duas combinações aqui possíveis. Aqui eu busquei utilizar a letra A com vocês, tá? Porque a letra A é a característica do recessivo. Então, analisando aqui, ó. Quem é normal, ele pode ser azão, azão ou azão, azinho. Agora, você é pego numa situação. Então, do albino, já tem aqui o genótipo definido. Mas, para o normal, eu tenho dois genótipos. Qual dos dois genótipos escolher? Aí vem a questão e tem que te dar um suporte. O suporte é esse, ó. Porém, que possui mãe albina. A mãe dessa moça, bem aqui, dessa moça normal, ela é assim, ó, azinho, azinho, porque ela é albina. Aí eu pergunto para vocês agora. Lembra que os filhos apresentam muito dos pais? Então, eu vou ter o seguinte. Essa menina
tem duas combinações possíveis para ela, mas qual das duas combinações, a primeira ou a segunda, tem o azinho da mãe? Então, é essa segunda combinação aqui, tá? Então, o menino já está definido, o rapaz, no caso, né? Que ele já vai estar casando, cruzando. E no caso aqui da moça, a combinação dela é azão-azinho. Por quê? Porque tem um azinho sendo doado pela mãe. Então, vamos fazer esse cruzamento. Azinho, azinho do rapaz e azão, azinho da moça. Azão com azinho, azão, azinho. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azinho, azinho, azinho. E azinho com azinho, azinho, azinho. Então, nós vamos ter aqui, ó, 50% de chance. Azão, azinho é normal ou ele é albino? Normal. Azão, azinho, normal. Azinho, azinho, albino. E azinho, azinho, albino. Então, 50% de chance de obter filhos normais. E 50% de chance de obter filho albino. Então, ele pergunta aqui, ó, qual a chance de nascer uma criança albina? Então, a chance é essa, galera, ó, 50%, tá bem? Então, estamos aqui quase concluindo as nossas questões. Questão 8. Imagine que no cruzamento entre dois ratos de pelagem preta, nasceu um filhote de pelagem branca. Ao observar esse fato, podemos afirmar que nós temos duas formas de resolver a questão 8, tá? Para quem já viu heredogramas, vai ficar muito fácil. Então, para quem já viu heredogramas, pais de cores iguais, ó, pais pretinhos, que tiveram um filho, nasceu um filhote aqui, ele não disse se é macho ou se é fêmea, mas nasceu um filhote. Branco, então, pais iguais, de cores iguais, de fenótipo igual, com um filho de cor, de fenótipo diferente, esse filho com fenótipo diferente, ele é recessivo. E os pais só podem ser heterozigóticos, tá? Então, os ratos brancos seriam heterozigóticos. Os pais do ratinho branco, né? No caso, os pais pretos. Mas, se você ainda não viu a questão de heredogramas, vamos aqui analisar, tá bem? Então, vamos lá. Ele disse para vocês que os ratos de pelagem preta, para quem não vê heredograma, se liga agora, ó. O rato de pelagem preta tem a característica dominante, vou colocar aqui dominante. O rato de pelagem branca, ele é recessivo, tá? Outra vez, se ele dissesse somente para você que o de pelagem preta é dominante, você já iria saber que quem é branco, aquele que tem a pelagem branca, só pode ser recessivo. Então, vamos escolher aqui uma letra para se trabalhar. Vou escolher aqui a letra B, B do caráter recessivo. Então, quem é dominante tem duas combinações. Quem é recessivo tem apenas uma, tá bem? Então, vamos lá, ó. Tá aqui os pais e tá aqui o filhinho branco na história. Aqui, pai preto, de pelagem preta. Tá aqui o pai, a mãe ou a mãe de pelagem preta. E tá aqui o filhinho de pelagem branca. Então, pelagem branca eu já sei que é Bzinho, Bzinho. Os de pelagem preta podem ser Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. Quem é de pelagem preta pode ser Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. Aí se liga agora no pulo do gato. Branca. Ó, esse filhote sendo branco, ele tem dois alelos. Um alelo tem que ter vindo da mãe e o outro alelo do pai. Aí você vai olhar aqui as duas combinações da mãe. Vamos supor que essa seja a mãe. Qual das duas combinações, a primeira ou a segunda, tem um Bzinho do filho? Segunda.
Qual das duas combinações aqui, vamos supor que seja o pai, qual das duas combinações do pai tem um Bzinho aqui do filho? A segunda, tá? Então, com isso, a gente pode concluir o quê? Que o filho é Bzinho, Bzinho, então esses alelos só podem ter vindos do pai. Então, qual das duas combinações? São as combinações heterozigóticas. Analisando os itens da questão 8, nós temos aqui, ó. Os pais do rato branco são heterozigóticos. É uma verdade? Os pais do rato branco são heterozigóticos? São sim. Então, o item correto para essa questão, item A. Questão 9. De forma técnica e científica, em laboratórios especializados e de forma prática e cotidiana, em criações de animais domésticos, são realizados cruzamentos que permitem verificar de forma simples a transmissão de características genéticas recessivas, como o albinismo. Mais uma vez, a questão está dizendo para você que o albinismo é recessivo. Esse albinismo que envolve apenas um par de alelos. Suponha que o coelho macho não albino com genótipo heterozigoto azão-azinho foi cruzado com uma fêmea albina. A partir desse cruzamento, a probabilidade de nascimentos de um filhote albino é... Então, vamos lá. Ele disse aqui, ó, tem um coelho, tem um macho e existe a fêmea na história. Ele disse que o coelho macho, bem aqui, ó, coelho macho não albino. E ele disse para você como ele seria. Ele é um macho heterozigoto. A fêmea na história, ele diz que a fêmea é albina, a bichinha é albina. Então, todo aquele que é albino é recessivo. Fazendo esse cruzamento, eu quero saber a chance, a probabilidade da gente obter um filhote